Hoje pela manhã, Deus falou muito ao nosso coração e eu quero dizer para você que antes dessa palavra chegar em você, ela veio na minha vida. Antes dela trazer confronto para a sua vida, ela trouxe para mim. Antes dela cortar você, ela cortou a mim. E essa palavra que se eu bater em qualquer coisa, ela vai derramar, porque é o que está cheio no meu coração, é de ser reconectado. E conectar é uma palavra da atualidade. Todo mundo sabe o que é conectar. Por quê? Por causa disso aqui. É ou não é? Se você chega na casa de alguém, você não diz bom dia, boa tarde, boa noite. Você diz qual a senha do Wi-Fi? Não é assim? Você chega num restaurante, você diz, moço, tem Wi-Fi? Todo mundo quer a senha do Wi-Fi para ficar conectado. Para falar a verdade, o celular hoje só tem função se tiver internet. Não é verdade? Só tem função o aparelho celular se tiver internet. Se não tiver, eu me lembro que em 2014 a gente foi para a formatura da minha irmã em Cuba. E em Cuba a internet não é como é aqui, essa facilidade. A gente tinha que pegar 2 transportes e chegar numa praça no centro da cidade e andar até um determinado ponto para ter uma internet cronometrada. Então, imagina que eu estava com uma pessoa chamada Ana Cristina. Para quem conhece, a Ana Cristina sabe o tanto que ela é conectada. E tinha horas que eu pegava a Ana Cristina deitada na cama, olhando para o celular assim, e eu perguntei para ela, está com crise de abstinência? Porque não tinha Wi-Fi, não tinha como estar conectado 24 horas, era impossível. Quando a gente voltou, que a gente chegou no Panamá, a primeira coisa que a gente fez foi conectar o nosso celular no Wi-Fi da civilização no Panamá. E eu pensei que o celular ia sair fumaça de tanta mensagem que estava chegando por encontrar uma internet. Ou seja, nós vivemos uma vida conectados com a internet. 24 horas conectado. E a gente sabe da vida de todo mundo pela internet. A gente esteve de férias agora e a gente pegou um dia e foi para Águas Belas. E lá em Águas Belas a gente fez lá um vídeo com umas canções bem de Deus, assim, mostrando aquela paisagem linda e adorando a Deus. E aí eu fui e postei no Instagram. E no dia seguinte eu estou lá na minha cozinha lavando a louça, fazendo comida, uma pia cheia de louça. E aí o Espírito Santo, que não perde a oportunidade, né, de nos ensinar, ele cutuca assim e diz assim, e aí minha filha... Ontem estava ouvindo esse mesmo louvor, mas era de frente para aquela praia maravilhosa, com aquele mar maravilhoso, e aí? E eu falei, então, Senhor, é para glorificar agora também. E eu peguei o meu celular e comecei a filmar minha cozinha toda suja, aquela pia de louça enorme, com o mesmo louvor que eu estava adorando lá na praia. E eu dizia assim, é na alegria, é na tristeza, é na praia, é na cozinha lavando louça. A gente está conectado 24 horas, é o tempo inteiro assim. Só que nós estamos conectados não com o que é importante. A maioria da nossa conexão não tem sido com o nosso Criador. E eu queria ler com você João capítulo 15, versículo 2. Vai aparecer no telão, mas se você quiser você pode abrir na sua Bíblia. João 15, 2. Evangelho de João diz assim: todo ramo que estando em mim, diga comigo, todo ramo que estando em mim, ok, não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Eu estou lendo a Bíblia esses dias atrás, e eu me deparo com esse texto. E esse texto é tão conhecido nosso, mas quando eu li e eu entendi, todo ramo que estando em mim, e eu pensei, mas Deus... A gente escuta dizer que todo mundo que está em ti dá fruto. Todo mundo que está conectado, é impossível. Quem aqui nunca ouviu dizer? É impossível estar em Deus e não frutificar. É impossível estar conectado com Deus e não frutificar. Quem aqui já ouviu isso? Mas isso é contraditório. A Bíblia está dizendo, todo ramo que estando em mim, ou seja, alguém pode estar conectado em mim e ainda assim não frutificar. Mas deixa eu te fazer entender o que é frutificar. Frutificar não é ganhar vidas para Jesus. Frutificar não é você vir aqui servir no acolhimento. Frutificar não é você vir aqui cantar no louvor. Frutificar é quando a Bíblia diz lá em Gálatas que eu posso andar no Espírito e eu posso amar aqueles que me perseguem.
é amor, é paz, é fidelidade, é fé, longanimidade, domínio próprio. O fruto é quando eu derramo daquilo que é a essência de Deus em mim. A Bíblia está dizendo que quando eu não exalo o Espírito, que quando eu não derramo o Espírito, quando eu não ando no Espírito, ou seja, quando eu não dou fruto do Espírito, eu vou ser cortado. Ou seja, eu vou entrar e vou sair da igreja, eu vou congregar fielmente, eu vou servir em todos os ministérios, mas se alguém pisar no meu pé, é aquela frase, eu sou crente, mas não sou besta. Alguém riu, já falou isso? Uma vez eu passei por uma situação, e eu tive que engolir calada, assim, sabe aquela palavra que você tem a resposta? A pessoa merecia a resposta, mas porque você sabe que você está conectado e precisa frutificar, então você não dá a resposta. E aí eu falei para o Daniel assim, vou botar um adesivo no meu carro, sou crente, sou besta, mas vou morar no céu. Não vou perder a graça por uma resposta. É como eu vi esses dias da pastora Thalita, o que você derrama quando alguém esbarra em você? Está derramando o fruto do Espírito, está derramando desse Espírito, porque isso quer dizer que de fato você está conectado com Ele. E o mais interessante, queridos, é que esse corte não acontece agora, não é agora, é só naquele grande dia. Então nós podemos passar uma vida inteira nessa terra, achando que estamos conectados, mas longe da videira verdadeira, só porque nós não damos fruto. Então, pastora, como é que eu vou saber? É simples. Analisa como é que está sendo a sua frutificação. Analisa como você trata o outro. Analisa o fruto que está saindo de você. E aí você entende o nível de conexão que você pode ter com Deus. Nós estamos cada vez mais humanos, cada vez menos sonhando com o céu. De manhã eu fiz uma pergunta e no final do culto, a Luciana chegou para mim, eu acho que não tem problema de eu comentar, ela falou assim, pastora, eu fiquei refletindo naquilo que a senhora disse, sabe o que eu falei de manhã? Eu disse assim, você já deitou na sua cama à noite e ficou pensando assim, como é andar nas ruas de ouro? Como deve ser andar naquelas ruas de ouro? Pisar em ouro? É como um apóstolo, teve um apóstolo que veio aqui, ele disse assim, nosso Deus é o dono do ouro e da prata, e dinheiro, ouro, riqueza não tem valor algum no céu. O ouro tem tão pouco valor no céu que lá eles usam de asfalto, né? Então você já parou na sua cama e ficou pensando assim, como deve ser a eternidade? Como deve ser caminhar com o Senhor? Como deve ser andar nessas ruas? Pai, como é que é a morada que o Senhor está preparando para mim? Porque Jesus disse, ei, eu vou preparar uma casa no céu para vocês. Enquanto nós estamos aqui, Jesus está lá preparando uma morada eterna para mim e para você. Será que nós já paramos e gastamos tempo pensando na vida eterna? Ou a gente só consegue pensar em coisas dessa terra quando eu tiver um cartão black? A gente vai ter um cartão black, mas por que Deus vai te dar um cartão black? Para quê? Porque o dinheiro está ligado ao propósito. Deus não vai te enriquecer para tu sair na rede social dizendo, uau, Ana, estou na lancha, uhul, meu jatinho. Ele vai te enriquecer para você semear no reino, para que o reino dele seja estabelecido nessa terra e para que todos nós possamos levar essa palavra àqueles que estão lá fora perdidos. O quanto que a gente sente de dor quando a gente imagina que as pessoas estão morrendo e estão indo para o inferno. O quanto da terra tem em nós. Por que viver sem orar não nos incomoda? Uma vez eu estava ouvindo uma pregação do pastor Luciano Subirá. Eu não estou lembrando o tema da mensagem agora. Mas ele dizia que um dia ele ouviu um testemunho de um pastor. E o pastor contando a intimidade que aquele pastor tinha com o Espírito.
E era uma intimidade tão profunda que quando ele estava no carro perdido, sem saber o endereço de um determinado lugar, ele dizia: Espírito Santo, como é que eu vou fazer? E o Espírito Santo dizia: dobra à direita, ande 100 metros, fazia como um GPS faz. E aí a pregação do Luciano Subirá, ele disse que ele correu para o quarto, e ele se ajoelhou e disse: meu Deus, eu quero ouvir a tua voz assim, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz assim, eu quero que o Senhor me dê até o endereço dos lugares para onde eu tenho que ir, fala comigo assim. E aí o Espírito Santo falou com ele assim: filho, seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. E aí o pastor Luciano Subirá disse: eu não estou falando de dinheiro, Deus, seja claro, presta atenção. Alô, eu não estou falando de dinheiro, de vida financeira, eu estou falando de intimidade contigo, eu quero viver isso nesse nível. E ele disse que Deus falou para ele: quem está falando de dinheiro, meu filho? Seja fiel no seu tempo comigo, porque quando você sente vontade de orar, quem é que você acha que está falando com você? Olha para o irmão que está do seu lado. Você sente vontade de orar assim de vez em quando? De vez em quando uma loucura assim, dá uma vontadezinha, meio enfraquecida, mas dá? Tem vontade de orar de vez em quando? O que ele respondeu? Sim? Agora pergunta para ele: quando a vontade vem, o que você faz? Repreende em nome de Jesus? Quando a vontade vem, você faz o quê? Ixi, menina, eu queria até orar agora, mas pelo amor de Deus, eu me lembrei, menina, ainda bem que vou pagar essa conta pelo aplicativo. Essa facilidade, não precisa nem pegar fila. Mas Deus estava te chamando para orar. Por que não orar é comum para o cristão? Por quê? Por que não ler a Bíblia é comum para o cristão? É engraçado, não ler a Bíblia é comum para o cristão. É igual uma frase que a minha filha chegou para mim dizendo: mãe, as crianças desse meu condomínio não tiveram infância. Mãe, as crianças do meu condomínio não tiveram infância. Eu falei: ainda bem que são as crianças, que ainda está em tempo de elas terem infância. É tão louco quanto dizer: os cristãos não estão lendo a Bíblia, não estão orando, não estão buscando. Sabe o que a gente está dizendo? Nós estamos desconectados. Em nós tem mais do céu ou mais da terra? Os cristãos de hoje, e eu estou me incluindo nisso, quando é que a gente evangeliza alguém? É assim: você vai todo dia para o seu trabalho, e você entra e sai do seu trabalho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, mulher, essa maquiagem aqui. Os homens vão falar do jogo do futebol do final de semana, e vai tudo correndo bem, mas você não fala de Jesus. Mas um dia você chega no seu trabalho, e aquela sua colega do trabalho, ela está chorando. E aí você diz: o que foi que aconteceu, fulana? Ela diz: não, nada. Aí você diz: não, fale, alguma coisa que eu possa estar com dor de cabeça. E ela diz assim: não, meu marido saiu de casa. Aí você, muito crente, cheia do fogo e do Espírito, diz assim: mulher, vai ter culto de mulheres lá na minha igreja, vamos? De repente Deus faz um milagre e teu marido volta para casa. A gente só evangeliza quem tem problema. A gente só fala de Jesus para quem está na dificuldade. Sabe por quê? Porque a gente acha que Jesus só serve para resolver problema. A gente olha a pessoa muito feliz, muito bem aparentada, bem vestida, com uma bolsa, como era, filha, a marca de manhã? Louis Vuitton, com uma bolsa da Louis Vuitton, muito chique. E aí você diz: ela está muito bem, ela não precisa de Jesus. Não, pastor, eu não digo. E você evangeliza ela? Não. Sabe por quê? Porque nós estávamos até tão conectados com essa terra que se eu tivesse uma vida daquela, eu nem ia congregar todo domingo. Eu nem ia precisar estar aqui todo domingo pedindo. Na terça mais eu não vinha, porque eu não ia precisar de milagre. Ia ter vigília, eu também não preciso. Eu não preciso de Jesus. Quando tiver um problema, eu vou lá. Uma espírita falou para mim: as pessoas usam Deus como remédio de prateleira. Sabe como é? Eu estou com dor de cabeça, eu vou na prateleira, eu tomo um analgésico. Eu estou com problema, eu vou na igreja buscar Jesus.
E a culpa é de quem? É nossa. Porque nós acreditamos que as pessoas não precisam de Jesus, a menos que elas estejam muito mal. Nós não entendemos nada do reino. Nós não conhecemos a nossa pátria. Nós não conhecemos aquele que nos chamou. Eu estou olhando para o Fernando e eu estou lembrando, essa palavra não se encaixa para todos nós. Talvez se encaixe mais para mim do que para você, Fernando. Cadê o cartãozinho? Você tem um cartão aí? Me dê aí o cartãozinho que você tem. O irmão Fernando, ele mandou fazer um cartão, irmãos. Um cartãozinho de visita. Não é do conserto de geladeira que ele faz. É com o endereço da igreja. Aonde ele vai, ele está lá, evangelizando os amigos dele. Olha, Jesus te ama. A pessoa pode estar nadando na grana, mas ele está falando de Jesus, porque ele entendeu que todos somos pecadores e destituídos, estamos da graça e do poder de Deus, e do amor, e da presença, e da unção. Precisamos dele. Não apenas quando temos problemas, porque a gente não precisa de Jesus para resolver o nosso problema. A gente precisa de Jesus para ir para o céu. Sabe, você não tem o céu como seu destino, você tem o céu como a sua origem. Sabe por que existem tantas religiões? É porque o homem tem procurado entender de onde ele vem e para onde ele vai. As pessoas estão lá fora, elas estão buscando resposta. E você é a resposta. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: ei, você é a resposta. Olha, tem um convite especial para você e para a sua família. Tem até o símbolo da nossa igreja. As pessoas estão esperando resposta. Bota a mão no peito e diz assim: eu sou a resposta. Eu sou a resposta. Porque eu carrego Jesus. O reino dos céus não é uma religião. O reino dos céus é uma pátria. Toda pátria tem uma constituição, toda pátria tem cidadãos, toda pátria tem uma cultura. A cultura dos céus. Quando as pessoas olharem para mim e para você, elas têm que olhar e dizer assim: você não parece com essa terra. Eu falava de manhã que todos nós somos MIB, homens de preto. Viemos de outro planeta, nós somos extraterrestres, meu bem. A gente não tem muito dessa terra. Essa terra nunca vai trazer para você a alegria completa, porque você não é daqui. O tempo é uma pausa na eternidade. Nós viemos da eternidade e vamos voltar para a eternidade, mas a minha pergunta é: para qual eternidade você está caminhando? Para a eternidade no céu ou para a eternidade no inferno? Porque ambos existem. Pastor, essa palavra é dura, é difícil, mas ela é real. A sensação que eu tenho tido no meu espírito é que Deus está sugando a igreja de Nova Aliança para um outro nível. O Senhor ele está te chamando, Ele está te sacudindo, porque Ele está cansado de ver você apenas clamando e chorando. Por que você clama, chora e nada muda? Porque você não conhece a constituição da sua pátria. Só suas lágrimas não são suficientes para comover Jesus. Ele não se move por suas lágrimas, Ele não se move pela sua emoção. Ele até chora com a sua dor, mas Ele só age se você entender os princípios que regem a pátria celeste. E não tem como entender sem conhecer. Você quer saber quanto nós estamos conectados nessa terra? Eu vou te falar. Eu falei de manhã que a gente pode ir para o cinema e assistir 3 horas de Vingadores. A gente vai para o cinema, a gente compra água, refrigerante, pipoca, abastece a nossa bolsa, vai para assistir 3 horas de filme dos Vingadores. Não tem intervalo, porque na hora dos Vingadores não tem oferta. Pastora, como assim? Não, porque eu penso que na hora do culto é a hora da... Que hora é essa? A hora da alegria? É a hora da oferta, é a hora do intervalo. Que metade da igreja vai lá fora, vai beber água, vai no banheiro, porque não consegue passar 1h30, 2 horas na presença de Deus, com quem Ele diz está conectado, mas consegue passar 3 horas assistindo um Thor. E eu digo para você, nesse último Thor nem malhado estava mais, já está até gordo, mas ainda assim você não levantou, você assistiu do começo ao fim.
Não foi não, Adri? Perdeu o Thor gordo. Assiste 3 horas de um filme. E eu estou sendo bondosa porque às vezes a gente passa muito mais com coisas dessa terra. E não cansa, não tem sono, não tem sede. Sabe por quê? Porque nós estamos conectados na terra e desconectados do céu. E a gente vem para a vigília, e eu vou falar agora de mim. Irmão, se tem um crente difícil de vir para a vigília, esse crente sou eu. De noite, minha gente. Porque não podia ser de manhã. Porque eu gosto de dormir à noite. E quando dá 10 horas, os meus fusíveis vão desligando. Tuf, tuf, tuf. Eu entro em modo avião. Meu marido está rindo, porque ele sabe o quanto que isso é real. Quem me conhece mais pertinho sabe, eu entro em slow motion, modo avião, nada funciona. Mas a vigília é de noite. E aí eu estava estudando e preparando essa palavra, pensando, vou mandar ver lá no domingo, vou falar dos Vingadores. Mentira, eu não sabia nem que eu ia falar dos Vingadores, mas eu tinha uma palavra preparada. E aí, quinta-feira à noite, foi quinta, a gente chegou da célula, e a gente ligou o computador na nossa cama e a gente foi assistir um filme. Tarde da noite. E eu assistindo o filme. E o filme era tão empolgante que eu não dormi. Eu assisti até o final do filme. E quando terminou o final do filme, eu ainda estava sem sono. E o Espírito Santo cutucou assim e disse, e se fosse a vigília amanhã, irmã? Na sexta-feira, na vigília, 11 horas, eu estava, meu Deus, que meu marido peça para a igreja ficar de pé. Por favor, Senhor, para a igreja ficar de pé em nome de Jesus. Por quê? Porque nós estamos conectados aqui. Porque a nossa carne está muito viva. Porque se alguém te fere, você fere também. Porque se alguém te machuca, você machuca também. Porque eu sou crente, mas eu não sou besta. E por a gente não estar tão morto como deveria. O apóstolo Cristiano, ele diz, sabe por que ainda dói? Porque você ainda está vivo. Porque morto não sente dor. Eu estou preparando uma mensagem chamada The Walking Dead. Os mortos que caminham. Cadê os mortos dessa igreja? Os mortos que caminham, os mortos que falam em outras línguas, os mortos que adoram ao Senhor, porque nós não estamos vivos para adorar a nossa alma, mas nós estamos reinando com Cristo em terra. Eu quero exemplificar algo para que você entenda. O Brasil é colônia de quem? Colônia de Portugal. Os portugueses vieram aqui e colonizaram o Brasil. Os portugueses vieram aqui e trouxeram a cultura da pátria deles para nós. Os portugueses vieram aqui e implantaram. É por isso que a gente come arroz com feijão. É por isso que a gente fala português. Porque Portugal veio ao Brasil e implantou a cultura da pátria deles para nós. Mas acontece que um dia o Brasil se levantou e disse para Portugal, nós queremos ser independentes. Nós não queremos mais ser uma colônia de Portugal. Acabou, esse vínculo foi cortado. Talvez a maioria de nós aqui, se formos fazer um estudo, um mapeamento, a nossa árvore genealógica, nós vamos descobrir que nós temos antepassados portugueses. Um avô, um bisavô, alguém do seu passado, e você não sabia disso. Hoje a cultura de Portugal para você é novidade. Agora também tem uma coisa, você pode pegar um avião e ir para Portugal, e você chegar lá, você não é um cidadão daquela terra. Você não é mais. Você perdeu a nacionalidade portuguesa, porque você teve a sua independência. Mas, se você for estudar a fundo, talvez você tenha antepassados que nasceram lá.
Talvez no seu sangue ainda exista essa corrente que não foi desconectada totalmente. Hoje é estranho para a gente. Nós não temos mais nenhum vínculo com a cultura daquele país. Nós somos independentes. Sabe que com o reino dos céus também foi assim. Nós viemos do céu. A nossa essência é divina. Nós somos criados em imagem e semelhança do nosso Pai. Mas um dia o homem declarou independência. Um dia o homem disse para Deus: basta, eu quero viver a minha vida. E ao longo desses anos nós temos vivido a nossa vida. É por isso que hoje, quando fala na pátria celeste, a gente não consegue entender, porque nós somos desconectados da nossa pátria mãe. É por isso que hoje, quando a gente vê alguém orando por cura, a gente se espanta. Uau, ele ora e a pessoa foi curada. O sobrenatural deixou de ser natural para nós. Orar em línguas é como que você vai nos Estados Unidos, você fala português, mas você também sabe falar inglês, amém? E aí você vai nos Estados Unidos e começa lá a se comunicar com os nativos em inglês, mas dentro de você existe o português. Você está na terra e existe uma língua terrena, a gente se comunica através dessa língua, mas dentro de você existe o idioma da sua pátria celeste. Você precisa estar reconectado com os céus para fluir nesse idioma celeste, para falar em outras línguas. Sabe, eu vi uma pregação do apóstolo Bertelli, o apóstolo Bertelli falando que tem pessoas que são tão terrenas, que vão chegar na porta do céu e o anjo vai dizer assim: aí a pessoa vai dizer: oi? E a pessoa: não, eu sou o filho da Maria, do Joãozinho, morava lá naquela rua, lembra? E o anjo vai dizer: o anjo não fala português, meu bem. E para você se comunicar, você tem que usar o idioma celeste. Ei, o sobrenatural tem que ser a nossa terra. O nosso natural é o sobrenatural. Eu quero profetizar que Nova Aliança vai puxar esse bonde. Nós vamos entrar nessa com tudo. Nós vamos pisar no sobrenatural para ser o nosso terreno. O nosso território é a fé. Quando você sente uma dor aqui, que é a primeira coisa que você faz? Marca uma consulta e toma um remédio. Eu me lembro como nós somos tão conectados com a terra. Eu me lembro que a Rebeca era pequenininha. E um dia eu estava lá em casa, lavando louça, e ela machucou o dedinho dela. E ela veio pequenininha, chorando: mamãe, eu machuquei o meu dedo. E eu olhei para ela, e eu dei um beijinho: filhinha, vai sarar, mas ela não levou muita fé na minha profecia. E ela sumiu. E o Daniel estava no quarto, tendo o tempo dele com Deus. E ela sumiu, eu estou lavando a louça. De repente, quando você está em casa, que você não escuta o barulho das crianças, você vai o quê? Se preocupa. Corre, que deve ser grave, né? E aí, a tia do Israel entende bem disso. E aí eu saí procurando a Rebeca pela casa e eu não achava. Procurei e não achei. Até que o único canto que sobrou foi o quarto que o Daniel estava orando. E eu abri a porta devagarinho assim para não incomodar a oração. E ele estava sentado no chão, com os olhos fechados. E ele estava... E a Rebeca estava lá, bem quietinha, com o dedinho assim, sabe? E aonde o Daniel ia, ela ia com a mãozinha. E ele... E ela estava com o dedinho assim. Ela com o dedinho na mão dele, buscando as migalhas que caem da mesa. Ela queria dar cura para o dedo dela. A fé dela era suficiente para curar aquele dedinho. Ela não queria um remédio, ela não queria um metiolate, ela queria uma oração que pudesse curar. O quanto que nós estamos conectados com essa terra. Quando a gente sente uma dor, a primeira coisa que a gente faz é tomar um remédio. Quando a gente está sem dinheiro, a primeira coisa que a gente faz é buscar um empréstimo.
É ou não é? Conectados demais com a terra. Hoje Deus está aqui para nos reconectar com a nossa pátria. O Senhor quer uma igreja que caminhe na pátria celeste. Ele quer que você chegue dentro do ônibus e você olhe para alguém e você sinta a dor daquele alguém. Queridos, a gente não pode continuar sendo comum. Esse é o ano do extraordinário. E eu creio que nós vamos virar esse ano vivendo o extraordinário no sobrenatural de Deus. Eu profetizo que você vai estar em lugares e você vai olhar para alguém e Deus vai te dar uma palavra de conhecimento. E aí, querido, você vai dizer para aquela pessoa: olha, eu não sei, mas eu estou achando, eu sinto no meu espírito de te dizer isso e isso faz sentido. E a pessoa diz assim: não faz sentido, mas você vai dizer: mas eu sei que faz. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a pessoa vai embora, quando ela der as costas, ela vai começar a chorar. Porque você não foi só usado por Deus, mas você pôde falar coisas que só ela e Deus sabiam. Assim como eu também profetizo na sua vida, que você vai estar em ambientes onde alguém vai estar com uma enfermidade, e você vai na autoridade do nome de Jesus, você vai orar, e a cura vai vir sobre ela. Eu quero dizer para você: ei, você não é desta terra. Eu falava de manhã, na igreja que eu converti, eu estava na cantina da igreja, e um irmão chegou e disse assim: Jesus está voltando, glória a Deus, o rei está voltando. E uma pessoa que estava conosco ouviu e disse assim: ô irmão, deixa ele lá mais um pouquinho, está tão bom aqui. Nós estamos conectados demais com essa terra. O Daniel falou domingo. Nós estamos sexta-noite na vigília, nós estamos tão conectados nessa terra, que talvez se o Espírito Santo subir hoje, a igreja continua atuando da mesma forma. Nada vai mudar. Estamos desconectados. Deixa eu te fazer uma pergunta. Responda aí para você. Quantas pessoas você evangelizou nessa última semana? Quantas pessoas você orou por cura nessa última semana? De domingo passado para cá. Quantas palavras de conhecimento você pôde derramar sobre a vida de alguém que passou por você? Esse é o objetivo maior do diabo. É desconectar você do eterno. É me desconectar do celeste. Gênesis capítulo 3, versículo 5 diz assim: Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. O diabo, ele é o príncipe das trevas, e ele mentiu para a mulher. O diabo queria o governo que Deus tinha dado ao homem. A palavra trevas em hebraico, ela quer dizer ignorância. O diabo é o príncipe da ignorância. Você sabe aonde é que ele pode atuar na minha e na sua vida? Em tudo aquilo que há ignorância, a ausência da luz habita. Ele chegou para Eva e disse assim: Eva, você quer ser igual a Deus? E a Eva disse: eu quero. Como ela disse eu quero? Porque ela aceitou, ela provou do fruto, ela desobedeceu. Mas quando você vai em Gênesis 1, 27, a Bíblia diz: criou Deus o homem à sua imagem. A Bíblia diz que Deus fez o homem e a mulher iguais a ele. O diabo chegou e falou lá no capítulo 3, Eva, você quer ser igual a Deus? Ei, mas Deus já tinha dito, você é igual a mim. Sabe por que a Eva acreditou? Porque ela estava desconectada. Sabe por que a nossa vida está como está? Porque provavelmente nós estamos desconectados. O diabo diz assim: você não vai conseguir. Não vai fazer essa faculdade não. Você não vai conseguir esse emprego. Você não tem força para isso. Você não vai conseguir se firmar na igreja porque você toda a vida chega e se desvia. E aí você vai dizendo: é verdade. É verdade, porque você está tão conectado com essa terra e tão desconectado da sua pátria celeste, que você não sabe mais quem você é em Cristo Jesus. Mas eu vim aqui hoje dizer para você, sabe quem você é em Cristo?
A Bíblia diz em João 1,12: contudo, aos que creram, o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Sabe quem você é? Você é filho! Você é filha, e não tem nada nesse mundo que você passa, que você possa fazer, que vai tirar de você esse direito de filho. Mas como filho, você quer andar conectado com o Pai, ou desconectado dele? Com ele, caminhando ao lado dele, ouvindo a direção dele, ou seguindo uma vida de independência, dizendo para Deus todos os dias: a vida é minha, eu faço como eu quiser, eu escolho com quem eu vou namorar, eu escolho com quem eu vou casar, eu escolho o emprego que eu vou trabalhar, eu escolho onde eu vou guardar o meu dinheiro, eu escolho o que eu vou fazer da minha vida, eu escolho, eu decido, eu escolho, eu decido. Ou você vai dizer: eu estou conectado contigo, Pai. Senhor, isso aqui é o Senhor quer que eu faça, é a tua vontade. Pai, eu tenho que entrar aqui. Senhor, eu tenho que comprar isso. Pai, eu tenho que casar com essa pessoa. Senhor, essa pessoa o Senhor separou para mim. Conectados, ouvindo Deus, como conversávamos ontem com os pastores, seguindo o vento. Seguindo o vento. Às vezes o vento vai mandar você fazer tantas coisas malucas, mas você está seguindo o vento, e você só precisa obedecer, e no final tudo vai dar certo, e o nome de Jesus vai ser glorificado, e você vai caminhar numa alegria sem fim. E mesmo em meio a dificuldades, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: eu não estou entendendo por que é que a Paula está passando por tudo isso, mas o rosto dela resplandece uma glória. Eu quero esse Jesus, eu quero esse Deus, eu quero andar conectado como ela anda. Houve um dia em que Deus enviou o seu segundo Adão, Jesus, para a terra, e o diabo chegou para Jesus e disse, Lucas 4:3: se você é o Filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão. Olha a ousadia do diabo. Jesus, se você é o Filho de Deus. Queridos, se o diabo teve a ousadia de desafiar o próprio Jesus, por que é que você acha que não é contra ele que você tem lutado? Por que é que você acha que não é ele que está soprando mentiras na sua mente? Talvez você não sabe como é que o diabo mente, mas eu vou te dizer. O diabo, ele não mente na terceira pessoa. Ele mente na primeira pessoa. Ele chega para você, encosta do seu ladinho e diz assim: eu estou triste. Eu sou um falido. Eu sou uma derrotada. Eu tenho depressão. Eu estou angustiado. O diabo falando. E muitas vezes nós estamos desconectados da presença e a gente fica: eu estou triste. Eu sou um falido. E a gente vira um papagaio de pirata. Repete tudo que o diabo fala na nossa mente. Mas eu vou te dizer como é que você vai agir. Quando você estiver na sua rotina, no seu cotidiano, e aí o diabo encostar em você e disser assim: eu sou um falido. Aí você olha para o lado e diz assim: verdade. Você é um falido, mas eu em Cristo sou mais do que vencedor. Eu sou um rejeitado, verdade, diabo, e foi escolha sua mesmo. Você é um rejeitado, para você não tem mais jeito, mas eu sou filho do Deus vivo. Eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Pastora, mas a senhora não sabe o que eu fiz ontem. Ei, eu não sei, não quero saber. Mas se você estiver aqui disponível a se arrepender e a depositar no altar do Senhor todo o pecado, toda dor, toda traição, toda angústia, toda aflição, tudo que você tem carregado por estar desconectado do reino, ei, Deus pode te dar uma nova vida. Uma vida que vale a pena viver. Hoje o Senhor quer nos reconectar a essa pátria. Sabe qual é o perigo de acreditar no príncipe das trevas? O perigo de acreditar no príncipe da ignorância?
É como se você nadasse num mar com um tubarão. A gente estava lá em Icaraí de Amontada, em lua de mel. Aleluia. Um paraíso, gente. Alguém falou assim num dos comentários na minha página, falou assim: pastora, segunda lua de mel. E eu disse: sabe de nada, inocente, eu tenho 16 anos de casada, calcula. É ou não é? E é bom demais. E a gente estava lá em Icaraí de Amontada, na praia onde tem os corais, os recifes, nadando com a água bem aqui no joelho, que é o máximo aonde eu vou. A gente estava sentado naquela água transparente, linda. E o Daniel dizia assim: tão bom, amor, vamos mais para ali. Eu falei: não, amor, pode ter tubarão. E ele dizia assim: amor, não tem tubarão no Nordeste. Eu falei: tem tubarão no mar. O mar é mar e tem, eu não vou, tem tubarão, eu vou ficar aqui. Tubarão não nada aqui, eu não vou lá. E a gente ficou numa brincadeira na praia discutindo, que ele dizia: não tem, no Ceará não tem. E eu mostrei para ele na internet, eu cheguei e fui no Google, no pai dos burros, e eu mostrei para ele que no CETV saiu uma reportagem que já acharam um tubarão aqui no Ceará, então eu não vou. Sabe por que eu não vou, irmão? Porque se for para apostar uma corrida eu e tubarão, quem vai ganhar? Eu não vou. E mesmo que não tivesse a reportagem do CETV, eu não ia arriscar. Tem tubarão. Eu e o tubarão, a gente não se dá muito bem. Entendeu, Thalia? Você ia nadar? Então, tem um convite aí pra gente ir para Manaus nadar com o boto. Eu falei... Só que não. É da família do tubarão, eu acho. Eu não vou. Pode nadar, eu vou ficar filmando, eu faço os stories, eu fotografo, mas nadar eu não vou. Porque eu não sei competir com o tubarão no território dele. Agora, se o tubarão estiver na areia da praia, meu irmão, eu faço um story, eu faço selfie, eu danço com ele. Porque ele não vai conseguir correr atrás de mim, ele não vai conseguir me pegar. Sabe, quando a gente vive desconectado de Deus, é como se a gente mergulhasse no oceano e nadasse com tubarões. A gente está apostando todas as fichas na morte. Mas você quer vencer os tubarões? Venha para o reino dos céus. Traga ele para o território, o seu território é a fé. O seu território é um ambiente de milagre. O seu território é conectado com a glória. Então você quer vencer as dificuldades, os tubarões dessa vida? Você quer vencer? Pare de nadar no mar com eles, porque enquanto você nadar com eles, você vai ser ferido, mordido. Traga eles para o seu território. O diabo vem com mentirinhas na sua cabeça. Você vai dizer: ei, tubarão, come on, baby, vamos para a terra, porque eu só converso com você no meu território. O seu território é a palavra de Deus. O diabo diz assim: você é burro, você não consegue. E você vai lá no evangelho e diz assim: posso todas as coisas. Não, tubarão, sai daí, vem para cá. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem não pode é você, mas eu posso tudo, porque o meu território é a fé. Deixe de andar desconectado. Conecte-se com o Senhor. Seja conectado com o céu, com a glória. As pessoas vão olhar para você, e eu quero declarar isso. Eu estou crendo nisso com toda a minha força. Sabe, irmãos, Deus está chamando nova aliança para um destravar no sobrenatural. As pessoas vão chegar aqui nessa igreja e não vão precisar procurar o pastor para que expulsem um demônio. Você vai dizer, e vai chegar e vai dizer assim: cadê ele? Aonde é que ele está? Eu vou lá, eu vou expulsar esse demônio. As pessoas vão chegar aqui e vão dizer assim: por favor, eu queria conversar com a pastora, porque a minha irmã está com depressão. Eu queria que ela fosse lá em casa para orar pela minha irmã que está com depressão. E você vai olhar assim, Thalia, e vai dizer assim: a pastora, eu posso ir lá, eu vou lá orar pela sua irmã. E você vai orar, e ela não só vai ser curada, como ela vai entregar a vida dela a Jesus. Ela vai começar a caminhar no território do sobrenatural, porque aquele que nos chamou, ele vai completar essa obra na sua e na minha vida. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: ei, chega de nadar com o tubarão.
Chega! Venha para o território da fé. Se reconecte com a sua pátria. Fique de pé comigo em nome de Jesus. A minha pergunta é a seguinte: quem aqui tem vivido desconectado? E eu basear a minha pergunta na mesma pergunta que eu fiz de manhã. O tanto que nós estamos desconectados. Quem aqui evangelizou alguém essa semana? Quem aqui orou por cura por alguém essa semana? 99% da igreja não. Sabe o que significa? Nós estamos desconectados. Eu quero orar por você nessa noite, para que eu e você, sejamos reconectados com a nossa pátria. Então, se você tem o desejo de estar reconectado com o Senhor, eu não estou te chamando para uma reconciliação, não é isso. É além disso, porque nós lemos que você já está na videira. Mas se você continuar não dando o fruto certo, querido, vai ser cortado. Saia do seu lugar. Nós vamos juntos adorar ao Senhor. E vamos pedir ao Senhor: Senhor, nós queremos ser reconectados com o céu.